Hoje o nosso estudo está aqui também em 1 Coríntios, vou ler o capítulo 12. Eu vou começar aqui do versículo 12, capítulo 12, eu vou ler do versículo 12 para frente, onde está falando aqui, o tema é a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o corpo não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Nem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então aqui Deus mostra para a gente, aqui na palavra dele, a unidade dos membros do corpo, né? Aqui o Senhor mostra o corpo humano, né? Para que a gente entenda o nosso papel na igreja, o nosso papel no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E aqui ele vai falando que nenhum dos membros é menos importante que o outro, né? Tudo ali trabalha numa mesma sintonia, tudo ali trabalha em prol de uma mesma causa, tudo ali é para o corpo inteiro funcionar, né? Aqui ele faz a pergunta dos membros se perguntando, se questionando, se isso, vamos supor, se o pé disser, por que não sou mão? Enfim, o corpo precisa da mão e o corpo precisa do pé, né? Aqui ele vai falando se todo o nosso corpo fosse olho, onde estaria o ouvido?
e todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, assim, nós precisamos uns dos outros, como o corpo de Cristo, né? Tem que funcionar tudo ali na mais perfeita ordem, na mais perfeita união. Tem que todo mundo ali estar no mesmo objetivo, né? Porque trazendo para o nosso corpo humano, por exemplo, se a gente machuca um dedo, né? Todo o nosso corpo sofre. A gente sente dor, fica ali, aquela dor acaba com a nossa vida, fica ali, você não consegue fazer nada com aquele dedo doendo. Se a gente machuca qualquer parte, então assim, não vai sofrer só aquele membro, mas o teu corpo inteiro vai sentir aquela dor. Então é assim que tem que ser, é isso que Deus está falando para a gente aqui na Escritura, né? Como que funciona dentro da igreja, como somos nós no corpo de Cristo, né? Todos os cristãos, eles têm que estar todos ali unidos, né? Numa mesma fé, né? Nós temos que sair fora de divisões, de ninhos do inferno, Deus não está nas divisões, Deus está na união, né? E aqui ele mostra que acerca também, aqui no 28, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ele faz a pergunta. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Nem todos o dom de curar, nem aliás, ele não está afirmando, ele está perguntando. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, Deus ele vai mostrar para cada um de nós, né? Qual é o nosso dom. Ele fala para a gente procurar. Quando ele fala aqui, portanto, procurai com zelos os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, o Senhor ele fez isso, ele deu essa variedade de dons aqui, e ele pede para a gente ter zelo, né? Procurar isso, ter zelo, procurar isso, que ele vai nos mostrar um caminho ainda mais excelente. Então aqui cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função na sociedade, onde Deus nos colocar. Onde nós estivermos, Deus tem ali algo para fazer na nossa vida, né? Então nós temos que examinar as Escrituras, orar, pedir a direção de Deus, buscar do Senhor. Quando ele fala que, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, Deus já nos deu esses dons, então nós temos que olhar para dentro de nós e achar isso, que ele vai nos mostrar um caminho mais excelente. Então é isso, o corpo de Cristo. Nós, como igreja, somos um corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo. Deus quer que a gente tenha unidade, né, nesses membros desse corpo, né? E fazendo isso, a gente vai estar agradando a Deus. Aqui ele explica o papel de cada um aqui, né? Ele fala, inclusive, que tem uns que têm menos valor, são mais, aqui no 23, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso,
mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então é isso que Deus faz, né? Com nós pecadores, né? Então nós temos que amar uns aos outros e buscar ter essa unidade entre nós e saber que nós somos corpo de Cristo e que não importa em que lugar desse corpo a gente esteja, se a gente está no pé, se a gente está na mão, se a gente está no pescoço, se a gente está num lugar menos honroso, menos, né, decoroso, enfim. Mas o importante é estar no corpo de Cristo. O importante é fazer parte dessa unidade dos membros do corpo de Cristo. Amém? Então, meus irmãos, eu espero que essa mensagem, eu não sei se eu consegui explicar o que eu desejei, eu amo essa passagem, eu acho lindíssima. E, inclusive, toda vez assim que tem Santa Ceia, eu sempre falo para o Senhor ali, sempre na Santa Ceia, é o dia que a gente tem que examinar, todo dia, né, a gente tem que se examinar. Mas no dia da Santa Ceia a gente se examina mais, né? A gente presta mais atenção no que a gente tá fazendo, né? E todo dia todos os dias nós temos razão e motivo para pedir perdão a Deus. Que todos os dias a gente erra, nos pensamentos, nas atitudes, nas palavras. A gente tropeça o tempo todo, né? Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos consumidos. E todas as vezes que eu vou tomar a Santa Ceia, eu falo isso para o Senhor. Falo, Deus, não importa em que parte do corpo de Cristo eu esteja. O importante para mim é estar no corpo de Cristo. Não importa se eu estou num lugar de destaque ou se eu estou num lugar menos destacado, um lugar, né, de menos... Porque o corpo de Cristo inteiro é importante. Não tem nada no corpo de Cristo que não seja importante. Como no nosso corpo. Qualquer parte do nosso corpo é importante. Se o nosso dedo da mão for machucado, se o nosso dedo do pé for machucado, a dor vai ser a mesma, né? Qualquer lugar que seja atingido no nosso corpo, o corpo inteiro vai sentir a mesma dor. Então, não importa em que lugar do corpo de Cristo você esteja, o importante é você fazer parte do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, todas as vezes que chega a Santa Ceia, quando eu estou ali orando, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados e pedindo a Deus para estar no corpo dele e não estar de forma que seja para mim perecer, mas quero estar ali para a edificação da minha alma, para a salvação, eu sempre falo isso para o Senhor, que não importa em que lugar do corpo dele eu esteja, o que importa para mim é estar no corpo de Cristo. Amém? Então é isso que eu desejo para mim, para você que ouviu essa mensagem, que você venha entender o valor de estarmos unidos no corpo de Cristo, de estarmos unidos, de termos essa unidade nos membros do corpo de Cristo e de sermos pessoas que um quer ver o bem do outro, né? Porque isso agrada a Deus. Amém? Se eu não conseguir explicar o que eu desejei, eu tenho certeza que o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, há de te explicar. Amém? Então, eu desejo que essa mensagem ela faça eu refletir sobre o valor de estarmos no corpo de Cristo, independente de que lugar. Se a gente está num lugar honrado ou num lugar menos, que para nós não tem muito valor, mas eu quero que você, que a gente não se esqueça que o corpo de Cristo inteiro tem valor, né? E estar no corpo de Cristo é uma honra. Amém, meus irmãos?